Todo mundo conhece a linda história do boneco de madeira que queria ser uma criança, né? A história de Pinóquio marcou a nossa infância e emociona até quem tem coração de madeira, entendeu? Mas você sabia que a verdadeira história de Pinóquio, a que deu origem a esse lindo conto que todo mundo conhece, é uma história bizarra, marcada por violência e tragédias? Ficou curioso? Então se liga só, eu sou Paulinho e esse é mais uma História Aleatória. Antes de começar, vou resumir rapidamente a história de Pinóquio para quem não se lembra e depois vou contar o conto original e linkar suas diferenças e semelhanças. E no final do vídeo eu vou provar que os contos de Pinóquio têm uma moral de história bem diferente do que você achava, mas já adianta que é de explodir cabeças e você nunca pensou por esse lado. Na versão da Disney, Pinóquio é um boneco de madeira criado por Gepeto, que acaba se metendo em várias confusões por não ouvir os conselhos do seu criador e de seu melhor amigo, o Grilo Falante. Toda vez que mente, o nariz de Pinóquio cresce, independente da sua mentira contada. Seu sonho é se transformar num menino de verdade, mas para ter esse desejo, Pinóquio precisa parar de mentir e se tornar alguém melhor. Em um momento da trama, ele acaba salvando seu criador, que estava preso dentro de uma baleia, e por vir com a ajuda da Fada Azul, Pinóquio tem seu desejo realizado e se torna humano. No final dessa história, né, aquele caso de um final feliz. Eu, como Pinóquio, também quero ter um final feliz, então aposto que você vai realizar meu desejo de se inscrever no canal e dar aquele seu like, valeu? Mas na versão original, que foi escrita por Carlo Collodi em 1883, no livro chamado As Aventuras de Pinóquio, Gepeto ganha como presente inusitado um pedaço de madeira falante. Então decide dar a vida àquela peça inanimada e esculpe Pinóquio. O sonho de Gepeto era ter uma criança, porém sua criação não sai nada parecida com aquilo que ele imaginava. Pinóquio se mostra um filho rebelde, que não respeita ninguém, principalmente Gepeto, e ele é muito mais mal educado que no conto da Disney, e chega até a bater no seu pai. Isso mesmo que você ouviu, Pinóquio agride coroa na história original. Pinóquio dá um chute no nariz de Gepeto. Será que tem alguma relação com a parte na história da Disney de que a mentira faz seu nariz crescer? Fica aí um questionamento. No conto original, o Grilo Falante, seu amigo, também tenta aconselhar Pinóquio que ele deveria respeitar e ouvir o seu pai. Mas assim como no conto da Disney, foram palavras jogadas ao vento. Só que agora que vem a parte mais bizarra da história. Diferente do conto da Disney, que Pinóquio se mate em várias confusões, mas consegue voltar para casa no final, no macabro conto original, o boneco vende seus livros escolares para ir a uma apresentação de marionete, que pra mim, por si só, já é estranho. O cara é uma marionete, e ele vai ver os, sei lá, outros bonecos num circo, sei lá, enfim, é como se os animais fossem um zoológico. No caminho, se depara com uma raposa e um gato, que tentam roubá-lo. Pinóquio tenta fugir, mas acaba sendo capturado pelos animais e o enforca em uma árvore, usando suas próprias cordas. Cara, dá até um embrulho no estômago, né? A história termina com uma imagem dos malfeitores assistindo Pinóquio agonizando até a morte. Cara, simplesmente bizarro. A história na época gerou tanta polêmica que Carlo Collodi teve que relançar o conto, só que agora suavizando um pouco. Não fazia sentido um livro que tinha como objetivo passar uma ideia de ensinar as crianças que deveriam respeitar os pais e que mentir sempre gerava consequências ruins ser tão pesada assim, mas ela continuaria pesadinha, porém um pouco mais perto da história que conhecemos hoje. Nessa nova aventura, o boneco viaja ao país dos brinquedos, uma terra onde não é obrigatório estudar. Por causa disso, todas as crianças do lugar acabam se transformando em burros. Pinóquio, mesmo em forma de animal, não aprende a lição e continua a aprontar. Por fim, é capturado e assassinado mais uma vez. Só que agora, no entanto, a Fada Azul diz que o menino tem um bom coração e merece perdão. Pinóquio acorda, não como burro e não como boneco, mas sim como menino de verdade. O mais curioso é que esse novo conto, diferente do primeiro, não dá ênfase à parte do menino se arrepender de mentir, e sim dá ênfase a uma outra moral da história, deixando pistas que o autor sempre quis passar uma mensagem diferente daquela que hoje conhecemos. Preste atenção que isso vai explodir a cabeça de vocês. A mensagem que o autor quis passar é que não importa o que aconteça, a natureza das crianças é se divertir, é se meter em confusão, fazer bagunça, mentir, enfim. E no final elas têm que ser perdoadas porque elas não fazem por mal, é a natureza delas. Elas têm que aproveitar a vida e a sua infância. E cabe aos pais entender isso e educá-las, conversar com elas, explicar que mentir é ruim, explicar que elas têm que confiar nos pais. E apesar de tudo, sempre ficar de olho em sua segurança, independente do que aconteça. Pois esse sim é o trabalho dos pais e não das crianças. Por isso que a fada perdoa o Pinóquio e o transforma em um menino, mesmo apesar dele aprontar como boneco e como burro, porque é isso que se espera de uma criança. Se algo acontecesse com ele, seria culpa do Gepeto, que desistiu do seu filho rapidamente, e não do próprio Pinóquio. Tenso, né? Mas pra mim o senhor Carlos Collodi deu o papo reto e eu concordo com ele. Então é isso, pessoal. Se gostou da história já sabe, né? Dá aquele like dos crias, compartilha com os amigos, se inscreve no canal e é nóis. Fui!